Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Me manda aí um joinha só para ter uma ideia. Beleza. Então, eu abri aí no AutoCAD a planta que a última planta que a gente estava fazendo na quinta-feira passada. Lógico que a minha já está bem completa, né? Eu coloquei as anotações, os blocos. Se eu não me engano, a gente parou só na arquitetura, não foi? Eventualmente, alguém já fez divisão de camada e tal, mas acho que nós não colocamos os blocos nessa planta, tá certo? Estou esperando aí o pessoal chegar. Como eu não sei se todos vão ter essa planta, né? E essa colocação de bloco, eu acho que é melhor a gente tratar lá no nosso laboratório, não porque seja um problema, mas é que eu quero dar vários exemplos e é sempre melhor esse contato pessoal nesse caso. Então, hoje, eu estou imaginando que a gente possa fazer nesse mesmo exercício, utilizando essa planta no estado em que ela está, com bloco, sem bloco, com anotação, sem anotação, a gente possa fazer aqui uma aula de empranchamento. Vamos falar de prancha, vamos falar de carimbo e vamos falar de escala. E aí, eventualmente, vamos deixar essa planta, né, já empranchada, né, para depois terminá-la, com certeza, na aula que vem, colocando os blocos e tudo mais, tá bom? Então, essa vai ser a introdução, daqui a pouco eu vou repetir ela de novo, estou esperando o pessoal chegar aí, tá? Eu sei que o pessoal demora, né, que o elevador do nosso prédio demora a pampa, então o pessoal deve estar no elevador, estou esperando aí chegar, tá bom? Daqui a uns 5 minutinhos aí a gente começa, eu vou dar esse aviso aí de novo para vocês.
Beleza, pessoal. Vamos começar. E aí, o pessoal vai chegando. Quero que vocês me ajudem aí na confirmação de aceitação dos alunos que vão chegando, porque agora, quando eu compartilhar a tela novamente, eu vou acabar não vendo vocês, e aí pode ser que alguém fique esperando muito tempo. Se vocês dividem um recadinho piscando aí, confirma o pessoal para mim, tá? E volta e meia eu volto aqui na tela para poder averiguar se não tem ninguém tentando entrar, tá? Qualquer coisa, falem comigo. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou que quiserem fazer alguma pergunta, pode ligar o áudio, tá? E perguntar. A minha ideia é começar a tratar do assunto do empranchamento e ir fazendo a minha aula no ritmo que vocês conhecem. Logicamente, a gente vai ter menos interação dessa vez, né, do que dentro de sala. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me para e pergunta, tá? Não vou estar conseguindo ver o chat, né? Por isso, eventualmente, por áudio é mais tranquilo, tá bom? Qualquer coisa lá no final, eu vou acabar antes, com certeza. Em alguns momentos, eu paro, né? E abro aí para pergunta, se alguém tiver, tá bom? Fiquem à vontade. Como eu já disse, a aula vai ficar gravada, depois é só acessar. Por isso, eu condicionei essa aula, né, ao empranchamento. Então, em qualquer fase que você tiver, né, do seu projeto de cozinha, seja quando se ele tiver só na parede, não tem problema. Você já colocou alguns blocos? Ótimo. Se você não colocou os blocos, porque a gente ainda em sala de aula não colocou os blocos, não tem problema. Se você, como eu, aí, ó, já colocou as cotas, né? Tudo bem, tá? Pode estar completamente vazio, só as paredes que o desenho vai servir. Se você está sem o seu desenho 4 da cozinha, você pode usar qualquer outro desenho que a gente tenha feito, o quarto, a sala de jantar, né? Se vocês não têm nenhum aí, tem algum outro que você anda desenvolvendo, ou que você tem aí dentro do seu HD, qualquer desenho vai servir agora para a gente poder fazer o empranchamento, tá? Essa parte do layout do CAD, certo? Então, o meu desenho no mundo preto, né? No model, está dessa maneira, e eu aqui, eventualmente, já fiz, né, um empranchamento. Então, no final, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Para que a gente possa ter uma ideia de como ele vai ficar, tá bom? Eu vou abrir, né, aqui embaixo no rodapé, onde eu troquei as abas Layout 1 e Layout 2, eu troquei para o nome da prancha, né? Planta baixa e vista. Eu vou, na hora que a gente for empranchar, vou clicar nesse mais aqui, criando um novo layout. E aí vou começar com vocês, né, do começo, do zero, nesse novo layout, para empranchar o desenho, tá bom? Então, volto a dizer que o desenho tanto faz qual é nesse momento. Se está só com a parede, ou se é o desenho 2, ou se é o desenho 3. A gente hoje vai falar de prancha, carimbo e margem, e vamos falar também de escala, né? Que é um tema aí que todo mundo quer saber, tá? Beleza. Então, abri aí o meu arquivo, né? Fui lá em abrir, peguei o meu arquivo, eventualmente, né? Você já dividiu em camadas, colocou informações, né? No meu caso aqui, eu basicamente terminei o projeto, cheguei a botar todos os blocos, né? Coisa que a gente ainda não fez, tá certo? E a gente agora vai empranchar esse desenho, ou seja, colocar ele na prancha, né? Então, lá embaixo, no rodapé, né? Do lado da aba Model, no canto inferior esquerdo, você vai encontrar ali um Layout 1, Layout 2. No meu caso, eu já mudei o nome das abas. Então, eu vou clicar aqui nesse mais, ó, e ele abriu para mim um Layout 1, tá? Então, eu vou até, eventualmente, ó, deletar esse layout aqui, para que vocês, né, não confundam e a gente não tenha dificuldade de entender, né? Então, eu estou aqui com o meu layout 1 e o meu layout 2, como vocês, tá?
eu dar uma olhada aqui para ver se está tudo ok. Maravilha. Vamos clicar aí no layout 1. Beleza. O layout 1, pessoal, a gente não tem certeza, né, de qual é o tamanho desse papel. Eventualmente, você está vendo essa linha retangular, que é a linha de viewport, né? Você selecionar ela, ela fica assim, selecionada, tá? E a gente vai fazer essa viewport depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse papel, mesmo você estando vendo o seu projeto ou não, né, é dar um delete aí. Então, agora nós temos um papel branco e a gente precisa configurar esse papel, ou seja, escolher qual é o papel que a gente vai empranchar, tá? Então, lá no canto inferior esquerdo, em cima da palavra layout, a gente vai clicar com o botão direito. Clicou com o botão direito, no meio dessa janela que se abre, olha, vocês não estão vendo a janela que se abre, né? Eu estou com o meu celular conferindo aqui o vídeo e vocês não veem. Espera aí que eu vou mudar o tipo de compartilhamento. Beleza, né? Voltei aí para o layout, folha branca. Botão direito no canto inferior esquerdo, em cima da palavra layout 1. Né? E aí abriu uma janela e vocês ali no meio vão ver Page Setup Manager, ou configuração de papel. Clica aí no Page Setup Manager e ele já vem marcadinho ali em azul o layout que você escolheu. Né? A gente estava ali no layout 1 mesmo, certo? Do lado direito, a gente vai clicar em New. Ou melhor, vamos clicar em Modify, modificar o layout 1. Modify. Lá em Modify, a gente vai escolher a nossa impressora, que é DWG do PDF. Essa impressora é uma impressora do AutoCAD, né? Vai ter em todos os AutoCADs. E o que ela vai fazer, na verdade? Ela vai pegar o DWG, que é o arquivo AutoCAD, né? E vai gerar um PDF. Tá? É o que a gente chama de impressão virtual. Então, a gente vai escolher aí o DWG to PDF. Embaixo, no tipo de papel, a gente vai clicar aí e vão aparecer os ISO Full Bleed. Né? A gente vai escolher o ISO Full Bleed A3, ou seja, o nosso papel vai ser um A3, tá? E a gente vai escolher o que começa com 297, que nesse caso é o papel em pé, tá bom? Mas isso é um detalhe. Beleza, ó. O preview do meu papel aqui na janelinha, ó, papel em pé, certo? Então escolhi a impressora, escolhi o tamanho do papel, e a próxima coisa é escolher como que ele vai ser impresso, né? O tipo de plotagem. A gente vai escolher que esse tipo de plotagem seja sempre monocrome, tá? Então, o que significa isso? Significa que todas aquelas linhas coloridas que você colocou por conta das hierarquias, né, não vão sair coloridos, vão sair preto e branco. Então, a gente vai colocar ali monocrome, tá? Sem querer, eu identifiquei uma falha aqui da minha janela. Eu peguei um arquivo antigo e achei uma falha aqui, mas o de vocês, com certeza, deve estar aí, escala 1:1, e aí fica 1 milímetros, né, 1 unidade, tá? A minha janela estava com uma falha, estava com essa unidade aí alterada, ok? Vocês não vão precisar mexer, mas confere aí. A escala é 1:1, tá? Ok. Close. Então, agora esse papel que a gente tem aí, a gente sabe que é um A3, tá? Tem certeza que é um A3.
vamos fazer a margem, né? Para fazer a margem, a gente vai usar a ferramenta de retângulo, certo? Com a ferramenta de retângulo, a gente vai clicar aqui no mundo branco, em qualquer lugar do papel, né? E vai deslizar o retângulo. Quero que vocês reparem agora que a gente está na unidade de milímetro, né? A gente não está mais projetando, a gente não está mais desenhando em 1 para 1. Né? A gente está agora desenhando no papel. E para desenhar no papel, isso chama anotação, né? E para anotar no papel, a gente está usando milímetro. Então, eventualmente, aquele ponto que a gente usava, né? Ponto 50, ponto 35, não vai ter mais, né? Porque a gente já está trabalhando em milímetro, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente vai digitar aí 420,297. 420,297. Enter. Beleza, né? Essa linha é exatamente do tamanho do papel. A ideia agora é colocar ela na margem do papel, certo? Ferramenta mover, lá em cima, na janelinha de Modify, clico no retângulo, dou Enter, reconhecendo a seleção. Pego o retângulo aqui pelo canto inferior direito dele, onde tem um quadradinho verde, clico ali, dou um zoom, certo? Coloco a linha ali no limite do papel, né? Aí você, quanto mais mão firme tiver, melhor, sem dúvida, certo? Mas se tiver um pouquinho fora, não se preocupe. Clicou. Pronto, ó. A linha ficou no limite do papel. Se sair um pouquinho do limite, não tem problema, tá, pessoal? Esse erro é um erro de milímetros, né? Um nanomilímetro que está errado aí. Então, não se preocupe em ficar reposicionando isso toda hora, tá? Beleza, zoom menor, estamos vendo aí nosso papel de novo. Como a margem ela tem distâncias diferentes, né? A margem da esquerda é de 25 milímetros e as outras de 10 milímetros. A gente vai ter que explodir esse retângulo, né? Para poder mover as linhas em distâncias diferentes. Então, a ferramenta Explode é essa ferramenta que está embaixo da ferramenta de apagar, né? Da ferramenta borracha. Ela tem esse desenhozinho de um cubo, né, explodindo de dentro para fora, assim, né? E a gente vai clicar nela, clica no retângulo e dá Enter, concordando com a seleção. Beleza, o retângulo explodiu, agora são 4 linhas separadas. Bem, agora com a ferramenta de mover, né, a gente vai mover cada linha. Então, pegou a ferramenta de mover, clicou na linha de cima e deu Enter. E ela pergunta, por onde você quer pegar essa linha? A gente vai pegar pela ponta da linha, que tem esse quadradinho verde, é sempre mais seguro, né? Eu clico e deslizo alinhadamente, né, para dentro do papel. Não pode, né, colocar na diagonal, senão a linha vai andar na diagonal, certo? Mantém a mão firme aí, desce alinhado e digita 10 milímetros, Enter. Beleza? A linha veio parar a 10 milímetros do, né, 1 centímetro da margem. De novo, ferramenta mover, clico na direita e dou Enter. E a ferramenta pergunta, por onde você quer pegar essa linha? Vou pegar pela ponta dela de novo, onde tem esse quadrado verde, né? Clico e deslizo para dentro do desenho. E digito 10, Enter. Mais uma vez, pego a ferramenta mover, clico na linha de baixo e dou Enter, reconhecendo a seleção. E a ferramenta pergunta, por onde você quer pegar a linha? Vou pegar pela ponta da linha, em cima desse endpoint, clico, deslizo para dentro do desenho, digito 10 e dou Enter. Mais uma vez,
ferramenta mover. Clico na linha da esquerda e dou Enter. E ela pergunta, por onde você vai pegar essa linha? Pela ponta da linha, lá na extremidade, eu clico e deslizo para dentro. E nesse caso aqui da esquerda, a gente dá 25 milímetros, Enter. Certo? O que sobrou é trim. Clicou na ferramenta trim, clicou nos pedacinhos aí que não existem, certo? E aí, a margem está feita. Essa é a margem técnica, né, pessoal? Foi lá na norma 6492, essa é a margem técnica, certo? Ela tem 25 do lado esquerdo, porque tem uma furação, né? Para entrar a bailarina, né? Aquelas bailarinas de pasta de documento, tá certo? Então, por isso ela tem esse afastamento. Caso você esteja projetando para o seu cliente diretamente, né, no seu escritório, enfim, você pode escolher uma margem ou, né, fazer uma margem diferente, um carimbo diferente, né? Lembrem que a gente tem autonomia para isso, ok? A gente só deve seguir as normas se nós estivermos trabalhando ou desenhando para algum órgão, né, para alguma instituição que, enfim, se preocupa, né, com as normas, no sentido de querer tudo dentro do padrão, tá certo? Então, essa é a norma, essa é a nossa margem técnica. Vamos fazer o carimbo, né? A gente vai fazer o carimbo aqui do lado, no canto inferior direito do papel, e mais uma vez falando, é o carimbo da 6492, é um carimbo careta, né? Um carimbo básico, um carimbo técnico, mas os escritórios costumam desenvolver o seu próprio carimbo, assim como os órgãos e os institutos possuem o seu próprio carimbo, tá? Então, esse é apenas um exemplo. Okay? Com a ferramenta de offset, a gente clica nela e lê sempre, né, o mouse. Lá no mouse está dizendo qual é a distância do offset. 50 milímetros, Enter. Clico na linha de baixo, jogo para cima e clico. Pego o offset novamente. E ela pergunta, qual é a distância? 175, Enter. Clico na linha da esquerda, jogo para a direita, ou melhor, clico na linha da direita, jogo para a esquerda e clico. O que sobrou é trim. Beleza, carimbo feito, né? Foi super fácil. Vamos fazer as linhas e vamos fazer o preenchimento. Beleza? Dá um zoom aí, né? Bota esse carimbo grande na tua tela, né? Costuma trabalhar com um desenho, com um projeto grande, né? Para que você tenha conforto visual, para que você tenha facilidade de ver os detalhes, né? Nada de trabalhar com zoom pequeno, entendeu? Zoom grande, zoom gigante, para você poder, né, ver direito esse projeto. Beleza? Offset de ponto, ou melhor, offset de 10, Enter. Clico na linha de cima, jogo para baixo e clico. Clico na linha que eu acabei de fazer, jogo para baixo e clico. Mais uma vez eu clico na linha anterior, jogo para baixo e clico. De novo, para finalizar, clico na última linha, jogo para baixo e clico. Então, o nosso carimbo ficou dividido aí em 5 pedaços. A gente fez 4 offsets de 10 para baixo. Lógico, ele tinha 50, né, centímetros e nós dividimos em 5 linhas de 10. Beleza. Vamos usar agora a linha da esquerda, que é a linha vertical, perfeito? Para poder fazer 3 offsets de 50. Offset de 50, Enter. Da linha vertical da esquerda para dentro do carimbo, clico. De novo, na última linha que eu acabei de fazer, para dentro do carimbo, clico. Mais uma vez, na última linha que eu acabei de fazer, jogo para dentro do carimbo ou para a direita e clico. Beleza. Ficamos aí com 4 colunas, sendo que a última coluna ali do carimbo é uma coluna mais fininha, né?
Vamos pegar a ferramenta de trim, vamos apagar aí todos os pedacinhos da primeira linha, né? Vamos apagar todos da segunda linha. Vamos apagar esses primeiros 2 pedacinhos das linhas verticais aqui da terceira linha do carimbo. De novo, da quarta linha. E ficou lá embaixo subdividido, né? E esse último pedacinho lá de baixo, ó, a gente vai tirar. Então, lá embaixo ficaram 3 divisões, né? E aqui do lado, aonde ficou esse quadradinho, a gente vai tirar esse do meio aqui, ó. Pronto. E aí ficou efetivamente ali um quadradinho. Beleza? Então, esse carimbo, ele tem 175 por 50, foi dividido em 4 offsets de 10, depois ele foi subdividido em colunas em 3 offsets de 50, e aí depois a gente foi dando trim até que essa conformação visual ficou aí, tá? Vamos preencher esse carimbo. Então, agora a gente vai ver, né, que a ferramenta de texto é uma ferramenta preparada para ser utilizada onde? No papel. Por quê? Porque a ferramenta de texto nada mais é que uma ferramenta de anotação. E segundo a nossa regra, né, a nossa norma 6492, as anotações são feitas em milímetro. E agora a gente aqui no papel está em milímetro. Então, a hora que a gente pegar ali a ferramenta de texto, né? Lembrando que a gente tem 2 ferramentas. A ferramenta Single Line, que é uma ferramenta muito antiga, né? Para a galera dos 75 anos, né? E a ferramenta Multiline, que é a ferramenta que a gente mais usa hoje em dia, que nos dá liberdade de escolha, né, do texto, é uma espécie de Word, certo? Quando a gente usou essa ferramenta no mundo preto, vou voltar rapidamente aqui no mundo preto, ó. Quando a gente pega essa ferramenta Multiline no mundo preto, ela já está configurada, esse desenho, esqueci que eu já tinha feito esse desenho. Vou mostrar aqui mesmo. Então, quando a gente pega essa ferramenta aqui de Multiline, né, no nosso papel, a gente precisa, né, abrir uma janela para usar essa ferramenta de texto. Então, vamos clicar no canto superior, né, da janela, da linha, e vamos levar uma janela até o outro canto oposto inferior, né? Oposto àquele que a gente clicou. Então, cliquei, e agora eu vou escrever nessa linha, né? Apareceu aquela régua do Word, né? Lá em cima apareceu uma série de comandos que a gente conhece também do Word, né? O tipo de linha que a gente está usando, se ela é bold, se ela é itálico, se ela é sublinhada, né? Se ela está justificada à direita, pelo centro, à esquerda, enfim, né? Se você quer escrever em coluna, se você quer escrever, corrigir o texto, se você quer transformar o seu texto em um link, enfim, né? Uma série de possibilidades aí. E aqui no cantinho, ó, lá no canto superior esquerdo, o tamanho da fonte que você vai usar. Então, veja, a gente fez linhas, né, espaços de 10. Me parece ser bem prudente escrever com 5 ou com 7, dependendo da fonte que você vai usar aí, tá? Eu vou trocar essa fonte, tá? TXT, eu vou trocar ela. Pode ser para Verdana. Vou ver se tem uma Arial. Eu gosto mais da Arial, né? Eu acho ela mais legível. Perfeito. Arial, né? E vou colocar aqui que vou escrever com 5 milímetros, né? 5 milímetros. Ok. E eu não escrevi, né? Perdão, galera. Espera aí. Perfeito. Troquei de novo aqui para Arial. É a falta de prática. E troquei aqui para 5 milímetros. Beleza. Dou Enter, né? E posso escrever
Ixi, eu estou com um desenho configurado completamente diferente. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele num template sem essa transformação de unidade que eu fiz. 2 minutos, pessoal. Deixa eu ver se ele não trouxe nenhum tema. Beleza. Acho que eu vou conseguir. Só rapidamente transformar esse papel aqui novamente, né? Em A3. Então, eu vou acabar fazendo aquela configuração de novo, DWG para PDF, ISO Full Grid A3. Olha lá, como estava, né? A escala 1:1, ela sempre vem. E aqui é monochrome. Beleza? Opa, escolhi algum papel estranho, não é esse. Esse feio aí com margem picotada. Não é o Spand, é o ISO Full Grid. Não vem com essa linha. Beleza. Vou tentar fazer aqui uma loucura, vou tentar transportar o desenho de layout daqui com Ctrl+C, Ctrl+V lá para o outro desenho por, né, mísera preguiça. Beleza pura. Eu vou ter que ser bastante preciso no olho, né, porque não fiz nenhuma linha de auxiliar para mim. Mas beleza, acho que eu consegui ser bastante cauteloso aí, tá? Vamos lá de novo. Então, dei zoom aí no nosso carimbo e ferramenta multiline de texto. Vamos clicar no início, né? Vamos fazer uma janela na linha para que a gente possa escrever. E, basicamente, eu vou alterar aqui, para Arial, ela já está em Arial, graças a Deus, e eu vou dizer que vou escrever em 5 milímetros, certo? Posso até dar OK, né? Não tem problema. Agora sim, ó, tá piscando no tamanho certo? Então, vamos colocar aí, né, o nome do escritório, né, ou o nome que você usa para trabalhar. No nosso caso, a gente vai colocar Unesa Arquitetura e Urbanismo. Unesa Arquitetura e Urbanismo. Eu achei até que essa letra está bem grande, talvez eu colocasse menor, mas eu vou aceitar ela assim mesmo, né? Vou reposicionar ela em relação à linha e aí vou pensar um pouco sobre isso. Então, escreveu, se você clicar fora da janela, ele vai fechar o texto ou você vai lá em cima, no canto superior direito e clica em OK. Beleza, ele fica meio coladinho na linha, né? Seleciona o texto e por esse nódulo azul aqui no cantinho, ó, você clica e reposiciona ele aí no meio da linha, né? Essa primeira linha. Pronto. Bom, assim, né? Olhando assim, achei que ele ficou legal, não ficou grande, tá bom. A regra, né? Se a gente fosse lá na nossa norma, a regra é 7, tá? Mas a gente está usando 5. Bom, a melhor maneira de manter o alinhamento desses textos na outra linha é usar a ferramenta copy, tá? E a gente vai copiar usando esse encontro aqui entre as linhas, ó, né? Que tem em todos as linhas, tá vendo? Tem esse encontro, a gente vai usar esse encontro como referência para copiar. Então, ferramenta copy, clico no meu título, dou Enter para reconhecer a seleção, e ele pergunta, por onde você quer copiar esse texto? A gente quer copiar por esse encontro das linhas ali, ó. Por essa referência aqui, ó. Porque aí a gente vai clicando nas linhas de baixo, ó, e ele vai mantendo o alinhamento. Então,
clica aqui no encontro das linhas, vai descendo e clicando. Beleza pura, né? Fizemos aí todas as linhas. Então, nessa segunda linha, para alterar o texto, basta dar 2 cliques em cima dele, 2 cliques, e ele altera. Eu costumo usar letras maiúsculas no título, né, ali no nome do escritório, e o restante eu uso letras minúsculas, né, para criar ali uma hierarquia de importância, certo? A segunda informação é o nome do cliente, né, ou o nome do projeto. Nesse caso aí, é Projeto Cozinha. Opa! Na terceira linha, clico 2 vezes, é o nome do desenhista, no caso de vocês, né? O nome do arquiteto ou da pessoa, do projetista que está responsável por esse desenho aí, por realizar esse desenho. Não coloquem meu nome, ok? Coloquem o nome de vocês, tá? Na quarta linha, o nome da prancha, né? O nome do desenho que a gente vai ter nessa prancha, que nesse caso aí vai ser planta baixa. Lá embaixo, 2 cliques, a gente vai botar a escala, que a gente ainda não sabe, né? Então, ESC, ponto, 2 pontos, espaço, 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 né? Data, 2 pontos, espaço, 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 né? Assinatura aí do responsável em revisar o seu desenho ou o seu parceiro que está desenvolvendo esse projeto com você. Depois eu vou organizar aqui melhor, né? Eu ainda não sei a data e ainda não sei a escala. Beleza, ficou faltando o quadradinho aqui do lado, né? Vou pegar a ferramenta de texto de novo, multiline. Vou fazer aqui uma janela dentro do quadradinho para colocar o número. Vou optar por escrever com 5 de novo, ó, 5 milímetros, né? Ok, ali, Enter, na verdade. Né? E aqui, pessoal, é o número da prancha e barra quantidade de pranchas. Ou seja, se essa é a prancha 1 e a gente tivesse um projeto de 10 pranchas, teria 1/10, né? Uma prancha, a primeira prancha de 10 pranchas. A 2, segunda prancha de 10 pranchas, né? E assim vai. Nesse caso aqui, a gente só vai ter 2 pranchas. Então, é 1/2, ou seja, essa é a primeira prancha de 2 pranchas. Clica no quadradinho azul, né, do texto e reposiciona o texto ali em relação ao carimbo. Show? Beleza. Acabamos de fazer o nosso template da nossa prancha, né? Então, posteriormente, a gente copiaria esse template, né? E lógico que não ia fazer isso tudo de novo, a gente ia só, eventualmente, ali mudar alguns dados do carimbo, tá certo? Agora é colocar o projeto aí dentro, né? Fazer aquela viewport que anteriormente a gente deletou, né? Quando a gente abriu o layout 1, ele estava assim, ó, igual o layout 2, né? Com uma viewport aqui, uma linha, né, preta aqui, que a gente selecionou e deletou. A gente clicou e deu del, né? Então agora a gente tem que colocar essa viewport aqui de novo. E se você tiver numa versão de AutoCAD acima de 2020, esse botão azul aqui em cima, ó,
vai estar aparecendo, um botão azul escrito Layout, tá vendo? Se você tiver numa versão anterior a 2020, esse botão Layout não vai existir. E aí a Viewport vai estar no View, na aba chamada Visualizar, ou View, certo? Então, para quem está nas versões mais recentes, clica aí no botão azul, clica aí na palavra Layout. E ele muda o topo, né, te oferecendo outras ferramentas. Repara que a segunda janelinha desse topo que se abriu chama Layout Viewport, né? A Viewport, ela é uma espécie de porta que você abre para o mundo preto, lá para o model, e puxa o desenho do model para o papel, né? Então é uma viewport, tá? Nessa segunda janelinha aqui, ó, você tem as viewports para você fazer. Tem viewport retangular, poligonal, viewport de objeto, né? E a gente vai usar essa viewport retangular. Clica aí nela, distancia um pouquinho da margem, né, e do carimbo, porque a princípio é bom ver a linha da viewport. Clica e utiliza aí o maior tamanho possível, né, que você tem aí para poder colocar na prancha. Clicou para abrir a viewport, clicou para fechar a viewport. O que ela fecha, né, ela traz o que tem no mundo preto, ou seja, o que tem lá no model. Se você tivesse 3 desenhos, né, ela ia trazer 3 desenhos para ir para dentro. Como você só tem um, ela trouxe um só. Eventualmente, o seu projeto ficou pequenininho, né? Por quê? Porque tinha alguma sujeira lá no model, né? Você pode ter deixado uma sujeirinha, né? Num cantinho, num lugar sem que você percebesse e tal. E aí o que acontece? Ela dá um zoom, né? Para encaixar todo um projeto, todos os desenhos dentro da viewport. E por isso pode ser que o seu desenho esteja menor que o meu. Tudo bem, porque a gente vai ter que entrar dentro dessa viewport para poder dar um zoom nela, uma organizada, né? E aí depois é que a gente vai dar a escala. Então, pessoal, a escala do projeto, né, no AutoCAD, ele é dado a viewport, ele não é dado ao projeto. O projeto nosso está desenhado lá no model, né, está desenhado no mundo preto, certo? E ele está em quê? 1 para 1, né? Olha aqui no canto inferior direito, né? 1 para 1, que eu adoro mostrar para vocês toda hora, dizendo, nós estamos projetando em 1 para 1, certo? Então, lá no layout, o que tem escala é a viewport. Tá? Então, você poderia fazer o quê? Uma prancha, perdão, com 2 desenhos. Um desenho em 1 para 100 e outro desenho em 1 para 50, por exemplo. Né? Numa prancha, você pode colocar vários desenhos do mesmo projeto. E aí, cada desenho desse pode ter, né, uma escala. Essa escala tá referente ao quê? À legibilidade do projeto. Né? Você precisa escolher uma escala que dê legibilidade, né? E que eventualmente você não tenha medido alguma cota, a pessoa possa botar o escalímetro, né? E resolver o problema. Então, é para isso que serve a escala, perfeito? Para que, eventualmente, a gente possa colocar o escalímetro ali numa informação que não tenha vindo. O que acontece, então? Vamos colocar aí a escala nessa viewport. Selecionei a viewport e no canto inferior direito apareceu um grande número. Tá vendo ali? Esse, se você posicionar o mouse em cima, vai aparecer, ó, escala da viewport, né? Esse número aí é um número gigante que é a escala dessa viewport aí, né? A gente precisa mudar, lógico. Então, do lado aí tem uma setinha, a gente clica, ó, e abrem todas as escalas que o AutoCAD já tem, tá? Nenhuma dessas escalas aí, pessoal, serve para gente. Tá? Mesmo aquelas que parece que a gente conhece, né?
1 para 50, 1 para 20, 1 para 100, elas não estão preparadas para arquitetura, então é importante que a gente possa, o quê? Customizar, né? Nessa opção ali embaixo, ó, adicionar uma escala nova, tá? Então, sempre que a gente estiver fazendo um desenho novo e que a gente não tiver feito um template, né, que é o nosso caso, a gente está fazendo o nosso template agora, ou seja, nós estamos organizando o nosso layout agora, muitas vezes a gente vai ter que fazer a escala, né? Outras tantas a gente já vai ter feito. Então, clicou aí em Custom, abre uma janelinha e a gente vai clicar em ADD, adicionar. Ele pergunta, qual vai ser o nome dessa escala? Lógico que você vai colocar o número da escala que você vai usar. Então, vamos colocar hoje, por exemplo, o NESA 1 para 50. Então, a gente vai fazer a escala 1 para 50 agora, né? Então, veja como é fácil fazer a escala. Tem uma galera, né, que herdou conhecimento de professores muito antigos, né, um sistema que a gente ainda não tinha conhecimento total do AutoCAD, e tem gente que bota a escala na viewport usando o comando de zoom, né? Z-Enter, e aí digita uma série de outros números, enfim, até que chega na escala. Mas é uma maneira de colocar a escala que dá certo, ok? Mas que é muito antiga. A gente vai aprender a mais fácil, a mais simples e a mais acadêmica. Abriu essa janelinha aí, colocou o nome da escala. No quadradinho branco à direita, que chama Draw Units, ou seja, a unidade do desenho, ela é sempre 1. A gente está desenhando em 1 para 1, então a unidade do desenho é sempre 1. Tá? Do lado de cá, no quadradinho da esquerda, Paper Units, ou, né, unidade do papel. Aí vai a escala que a gente quer usar. No entanto, né, 1 para 50 significa 1 metro dividido em 50 pedacinhos. Como a gente está num papel, e esse papel ele é milímetro, a gente tem que transformar esse 1 em 1000. Ou seja, 1 metro vai ficar 1000 divididos por 50 pedacinhos. Então, a escala de 1 para 50 fica 1000 divididos, barra, por 50. Né? Por que a gente transformou esse 1 em 1000? Porque nós estamos num ambiente em milímetros, tá? Clique em OK. Clique em OK de novo. Seleciona a viewport com um clique. Lá embaixo, no canto inferior direito, aquele número aparece de novo. E dessa vez a gente vai abrir a janelinha, clicando na setinha do lado do número, e vai aparecer o nosso UNESA 1 para 50. Escolhe o UNESA 1 para 50 e ele automaticamente vai reescalar. Visivelmente, a escala de 1 para 50 para o nosso projeto é pequena, né? Sobrou um monte de papel branco e sobrou pouco desenho, né? Então, a legibilidade nos impede de deixar em 1 para 50. A gente vai ter que experimentar, eventualmente, a 1 para 25, né? Ou a 1 para 20, né? Que são escalas maiores, né? Então, vamos de novo. Seleciona com a viewport com um clique, deixando ela assim, né? Ela fica azulada ou, dependendo da versão que você está usando, fica pontilhada. Vamos lá embaixo de novo na janela de escala. Vamos clicar em customizar. Na janela que se abre, nós vamos clicar em ADD, ou seja, adicionar. Em adicionar, a gente vai colocar o nome dessa escala. Nesse caso aí, a gente está usando o NESA 1 para 20, ou seja, 1 metro dividido em 20 pedacinhos. No quadradinho de Draw Units, ou seja, unidade do desenho, é sempre 1.
porque nós estamos desenhando em 1 para 1, tá? No quadradinho da esquerda, que é a unidade do papel, você vai colocar a escala que você quer. No entanto, a escala aqui no paper, né, aqui no layout, ele é milímetro. Então, a gente vai trocar o 1 por 1000, ou seja, 1000, 1000 barra 20. Ok. Ok. Seleciono a viewport com um clique, vou lá no canto inferior direito e escolho o NESA 1 para 20. Pode ser que, para alguns que não usaram viewport, colocar, né? Pode ser que para uns tenha ficado bom essa escala 1 para 20. Né? No meu, especificamente, a escala 1 para 20 ficou pequena, né? Ou melhor, ficou pequeno não. Perdão que eu estava fechando o áudio aqui, tinha algum aluno com o áudio aberto. Na minha prancha, 1 para 20 ficou grande. Né? Eu vou ter que usar 1 para 25. E é ótimo que a gente vai poder aí experimentar mais uma vez. A viewport já está selecionada, certo? Eu vou vir aqui no canto inferior direito, vou escolher novamente customizar ou adicionar uma escala nova, né? Vou em ADD, ou seja, adicionar, e dou um nome para ela. Unesa, de novo, né? 1 para 25. No quadradinho branco da direita, em Draw Units, a gente mantém 1. E no quadradinho da esquerda, no Paper Units, a gente vai colocar a nossa escala, 1 para 25. Como a gente está numa unidade de milímetros, né? Porque o papel, a prancha, ela trabalha em milímetro, a gente vai trocar o 1 por 1000. Então, 1000 barra 25. Enter, ou melhor, ok. Ok. Seleciono a viewport com um clique, vou lá embaixo no canto inferior direito e escolho o NESA 1 para 25. Perfeito. Né? Perfeito. Agora sobrou um pouco de espaço embaixo, um pouco de espaço em cima, não cortou, né, nenhuma informação da prancha. Se você quisesse efetivamente diminuir um pouco a viewport, você poderia clicar nesses nódulos azuis e diminuir, assim como se você quisesse aumentar um pouco a viewport para poder, né, entrar um pedacinho aqui da cota que está passando e tal, você pode abrir clicando nesses nódulos, né, interferindo no tamanho da viewport. E se você está com o desenho dentro da viewport, né, não está centralizado e você quer centralizar melhor, a gente vai ter que entrar dentro da viewport, né? Então, você dá 2 cliques dentro da viewport, repara que a viewport ficou com uma linha preta escura grossa, ou seja, nesse momento você está dentro do mundo preto, né? Se você já aplicou a escala como eu, se você rolar, você vai perder a escala. E aí depois, na hora que você sair da viewport, você aplica a escala de novo. Mas se você for o caso só, né, de posicionar esse desenho em relação à viewport, basicamente, né, é arrastar. Segura o Ctrl e arrasta o projeto para cá, arrasta o projeto para lá, arrasta o projeto para baixo um pouquinho, né? O meu, por acaso, estava ótimo, né? Então, aqui, ó, vou colocar ele de novo aqui descentralizado. Entenda de novo, se você aplicou ou aplicar sem querer, né, o zoom, ele vai sair da escala. Como eu não apliquei o zoom, a hora que eu sair da viewport, dou 2 cliques no cinza, a viewport fechou, ó, ficou uma linha fina. Eu vou selecionar ela uma vez e vou só conferir se aqui no canto inferior direito está escrito UNESA 1 para 25. Né? Beleza, está lá,
deu certo. Qualquer coisa que tiver selecionado no CAD que você queira desselecionar, dá ESC, né? Perfeito, pessoal. Eu vou fazer o primeiro teste de impressão, tá? Vou lá em cima, no Quick Menu, perto do A vermelho, né? Lá em cima, e vou clicar em Plot, que é a maquininha aí de imprimir. Plot. Ela fala qualquer coisa sobre uma questão de impressora, você manda continuar. Bom, aqui vão vir aquelas configurações que a gente colocou, ó. DWG to PDF, ISO Full Bleed A3, monochrome, tá? Essas informações já estão feitas, né, que a gente configurou o papel. A gente vai clicar aqui, nesse canto inferior esquerdo da janela, onde tem a palavra Preview. E ele fez um preview do desenho, né? Perfeito. Se a gente tivesse aplicado hierarquia, né? Se nós tivéssemos, né, detalhado esse desenho, ó, o meu já está mais detalhado, tá vendo? Quando você dá zoom num cantinho, você consegue ver aqui, ó, a linha fina do piso, a linha fina da linha auxiliar, a linha fina da cota, né? A linha média do mobiliário e a linha grossa, ó, da parede, né? Então, se a gente já tiver feito a hierarquia, a gente dá um teste de zoom aí para ver se a hierarquia está boa, né? No nosso caso, a hierarquia está boa. Então, eu identifiquei dois problemas. Um, que a linha da viewport está aparecendo, e ela não pode aparecer, tá? Senão a nossa prancha vira uma história em quadrinho, certo? E outra é que eu não mudei, né, as informações do meu carimbo lá embaixo, ó. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu vou clicar nessa bolota ali com X, né, a bolota vermelha, cancelando essa impressão. Ele volta para a janela de impressão, eu cancelo efetivamente a impressão. E agora vou mudar aqui as informações do carimbo. Vou dar 2 cliques aqui no ESC e vou colocar, pô, essa prancha vai ser feita em 1/25. A data vai ser a de hoje. E essa assinatura vai ser, né, do meu parceiro de desenho e tal, não sei o quê. Então, eu vou tentar ajeitar aqui, né, que o fundo não está transparente. Estou tendo que imaginar aqui. Beleza, ficou ótimo. Certo? Então, mudei aí as informações do carimbo. Vou tirar aqui alguns também. Beleza. Como é que a gente faz para essa linha da viewport sumir, né? A gente vai fazer uma camada para essa viewport e vai colocar a linha de viewport na camada. Nessa camada da viewport, a gente vai cancelar a visualização dela. Bom? Então, vou voltar aqui no mundo preto, tá? Vou clicar aqui em Layer Properties, né? Nesse botãozão lá das camadas. Volto a dizer, as minhas camadas, né? Eventualmente eu já tinha feito, por isso é que, inclusive, meu desenho está colorido, né? Eu não sei como é que está aí o andamento dos desenhos de todo mundo, então cada um deve estar num momento, né? Eventualmente tem gente fazendo essa aula aqui só com as paredes, né? Ou quem sabe até utilizando um outro desenho que a gente esteja feito, né? Pode seguir, né? Dá para seguir essa aula com qualquer desenho, porque hoje nós estamos falando do quê? De empranchamento. Nós estamos empranchando, colocando no layout, né? Criando a prancha do nosso projeto. Então, estamos configurando o layout, configurando o papel, desenhando a margem, desenhando o carimbo, utilizando as ferramentas de texto, né? E trabalhando com escala, certo? Então, eu voltei aqui no mundo preto, né? No Model, e vou criar uma camada de viewport. Então, vou clicar aqui no botãozinho de nova camada e vou colocar
VP, vai ser a camada de viewport. Enter. Então, vamos lá. A minha camada de viewport está ligada, ou seja, está com a lâmpada amarela, ela está desbloqueada, ela está com um solzinho aparecendo, ela está, ou melhor, desbloqueada não, perdão, ela está descongelada e por isso está com um solzinho aparecendo, ela está desbloqueada, o cadeado está aberto e ela está pronta para imprimir. É isso que a gente não quer. A gente quer clicar na impressora, ela vai ficar com esse sinalzinho vermelho de proibido, ou seja, a gente vai conseguir ver a viewport, mas a gente não vai imprimir a viewport, tá? Pode deixar ela de qualquer cor, a minha, por ter copiado, né, a de cima, ela já veio branca, tá certo? Então, a cor não importa. A linha da viewport é sempre contínua mesmo. A gente não vai se preocupar com a hierarquia de linha, porque a viewport não precisa, né, ter hierarquia, porque não vai nem imprimir, lógico. Então, é só fechar aí a janela de camadas. Beleza, voltamos lá no layout, selecionamos a viewport com um clique, vamos lá em cima, na janela de layers, na janela de camadas, onde tem aquela janelinha de transferência, né? Clica na janelinha de transferência e clica na camada de VP, ou seja, colocando a viewport na camada de VP. Prontinho. Agora a gente vai testar de novo essa impressão. Vou lá em cima no canto superior direito, ou melhor, esquerdo, do lado ali do A vermelho, e clico em plot. Mando continuar. Confiro aquelas informações que anteriormente a gente fez quando decidiu o tamanho do papel, se a impressora é DWG ou PDF, se o papel é ISO Full Bleed A3 e se a impressão é monochrome. Se tudo estiver certo, você vai clicar em Preview no canto inferior esquerdo. E agora a linha da viewport não aparece, tá vendo? É assim que o nosso projeto tem que integralizar na prancha, né? No papel branco. Então, não aparece a linha de viewport. Mais uma vez falando, para aqueles que eventualmente já fizeram a hierarquia, né, nas camadas, se você der um zoom aí, você vai ver as hierarquias trabalhando, certo? Dá uma olhada aí, chega perto. Né? O meu desenho ele já estava um pouco adiantado, um pouco mais do que vocês, né? E se você gostou, se não tem nada mais para consertar, se está tudo ok, você pede para imprimir. Vai lá no canto superior esquerdo e clica de novo no plot. Plot. Ele finge que imprime e te pergunta aonde você quer salvar esse PDF. Bom, eu sempre salvo no desktop, né? Falo para vocês que normalmente eu coloco as coisas no desktop, porque é mais fácil colocar ali e também é mais fácil pegar. E aí, depois que eu termino o projeto, naquele dia, parei de trabalhar, eu arquivo ele eventualmente em outras pastas. Então, eu vou clicar aqui do lado esquerdo em desktop, em área de trabalho, tá? Lá embaixo ele está me dando que o nome do meu desenho vai ser Draw 1 Layout 1, né? Como eu não dei nome para o projeto, ele está usando o sem nome, né? O Drawing 1. Tudo bem, vou deixar dessa maneira mesmo. Save. Ele finge que imprime e tenta abrir o programa de leitura de PDF seu. No meu caso aqui, como não tem nenhum pré-definido, ele perguntou, posso abrir o Microsoft Edge? Eu tenho também o Adobe Acrobat, tá vendo? Todos eles leem em PDF, tanto faz, ok? Pode dar um ok aí no seu, se não foi direto, né? Se não foi automático. E aí, ó, planta em PDF. Essa planta em PDF é aquela que a gente manda para a gráfica, que a gente manda para o cliente, que a gente manda, né? Enfim, que eventualmente a gente manda para o professor, né? Enfim, para que a gente possa trabalhar aí, tal,
copiar, corrigir, desenhar em cima, né? Ver se está adequado. Também é a planta que a gente manda imprimir para colocar no barracão de obra, né? Prender na parede, para ver a reforma que a gente está fazendo e tudo mais, certo? Então, finalizamos, né? Essa planta está guardada onde? Lá no meu desktop. Eu posso fechar aqui o leitor de PDF, né? Voltei para o AutoCAD. Eu vou aproveitar para salvar, né? A minha planta de AutoCAD, o meu projeto. Então, eu vou clicar lá em cima em Save, né? E vou salvar de novo aqui no desktop, na minha área de trabalho. Agora, vou salvar como Drawing 1 também, para eu lembrar, né, que o Drawing 1 é sala, que como eu não dei o nome, eu agora fiquei com o PDF chamado Drawing 1, e aí eu vou deixar o meu projeto também chamando Drawing 1, tá bom? Beleza, vale a pena ressaltar, né? De repente nas aulas a gente corre muito, mas vale ressaltar que o AutoCAD, ele por padrão salva, né, no AutoCAD 2018, ele sempre salva em versões anteriores, né? Porque ele julga que é fácil você encontrar AutoCADs de versões diferentes no seu amigo, no seu trabalho, na faculdade. Então ele já salva com uma versão bem anterior para que você tenha facilidade de abrir nas versões mais recentes, tá bom? Clica aí em Save, e esse trabalho ficou salvo lá no meu desktop também. Então, eu tenho ele aqui no meu mundo preto, desenhado em 1 para 1, e agora no layout 1, eu tenho ele empranchado, né, dentro da prancha, colocado em 1 para 25, não é isso? Isso, 1 para 25. Beleza, pessoal? Então, você vê que a aula aí online foi até mais rápida, né? De qualquer maneira, volto a dizer, essa aula vai ficar gravada, né? É bom para que a gente possa dar uma olhada sempre aí. Essa aula, basicamente, né, é de fazer prancha. Então, tratei como a gente configura a prancha, como faz o carimbo técnico, como faz as escalas, né, dentro de uma prancha. Beleza? Salvei, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui para poder olhar vocês. Genial. Tem muitas pessoas na sala, né? Isso é ótimo, isso é importante, né? Tá certo que a gente tem muito mais, mas a gente sabe das condições de hoje, né? Choveu, tem gente que ficou preso no trabalho, tem gente que está preso no trânsito, tem gente que não tem luz em casa, né? E dessa maneira, eventualmente, está sem internet também. Enfim, né? É ossos do ofício aí de uma situação que não foi previsível, né? Que ninguém previu, certo? Não tem problema nenhum, tá? Essas faltas, né, serão abonadas, com certeza, né? Provavelmente todos os professores vão fazer o mesmo, né? Se não abonarem agora, vão abonar no final do semestre, quando a gente tem uma janela de abono, né? Mas o mais importante do que isso é que vocês tenham conhecimento. Então, independentemente de ter vindo hoje ou não, né, recorram ao vídeo que eu vou disponibilizar para que vocês possam, né, lembrar desses conceitos, para que vocês possam, eventualmente, né, no momento em que tenha esquecido de algum detalhe, poder voltar várias vezes e olhar e tal, né, e, enfim, e divulgar aí para os amigos, porque a gente está sempre desenhando em AutoCAD. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, se alguém quiser tirar alguma dúvida, hoje não tem lista, manual, então vocês estão dispensados da lista. A lista de hoje eu vou abaixar do próprio Teams, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, está aberto aí a perguntas para que a gente possa tirar aí alguma dúvida. E aí, a Milena... Legal essa pergunta, Milena. Essa configuração de escala que a gente fez hoje, ela fica gravada naquele arquivo, ou seja,
no arquivo que a gente trabalhou hoje, já tem configurado essas escalas. Se você abrir um arquivo novo, ela não fica gravado. Mas qual é a intenção da nossa aula? É chegar no final do curso e fazer um template, né? Esse template é uma coisa que a gente faz um arquivo de CAD sem projeto, e aí configura as cotas, configura as camadas, configura a hierarquia, configura a prancha, configura a escala e deixa isso já pré-preparado. Ao invés de você abrir um arquivo novo, toda vez que você for trabalhar num arquivo novo, você vai abrir o seu arquivo template, que já vai estar com todas essas configurações, e aí você vai desenhar direto, entendeu? Mas nesse momento, eu ainda acho importante, infelizmente, que a gente repita essa ação algumas vezes para que vocês possam decorar. Mas, enfim, te respondendo, essas escalas estão gravadas só nesse template, só nesse arquivo. Mas no final, nós vamos fazer um template geral. Beleza, pessoal. Eu acabei com a minha garrafa de café, né? É uma novidade, porque na nossa aula eu não posso tomar café, que não tem como ir pegar, né, toda hora café. Então, hoje eu tive, né, a companhia do meu café aqui. Foi 10 dar essa aula para vocês online, né, fazer algo diferente. Então, às vezes, um dia difícil, né, de chuva, perigoso, em que muitos estão aí, né, nos desafios da rua, mas a gente aqui conseguiu, dentro de casa, ter uma aula tranquila, né, poder trocar um pouco de conhecimento. E volto a dizer, o mais importante, né, é que a gente possa ganhar esse conhecimento, olhar esse vídeo, transmitir ele para as pessoas, né? Pode olhar hoje, amanhã ou qualquer dia que vocês quiserem. Como sempre, eu estou sempre à disposição, falem comigo no WhatsApp, tirem dúvidas comigo. Pessoal que está desenvolvendo projeto para espacialidade ou para análise e composição da forma, que eu sou professor, né? Tem outras matérias que estão sendo executadas, urbanismo escala, paisagismo, enfim, pessoal que tiver com dificuldade de projeto, inclusive o pessoal de TFG, né? Quiser tirar dúvida técnica, dúvida de software, dúvida de projeto, né? Me azucrinem, falem comigo pelo WhatsApp, perfeito? Contem comigo. Pessoal, agradeço demais a aula de hoje. Por hoje é só, tá bom? Contem comigo aí. Tá todo mundo dispensado. Obrigado você, Caroline. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus, Larissa, Tatiana, Ian. Isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, pelo esforço de hoje. Quinta-feira, tamo junto. Valeu, professor. Valeu. Boa noite. Valeu, valeu.